Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre Ghoul. Recentemente surgiu no Netflix um mockumentary, found footage, que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Ghoul. E imediatamente atiçou a curiosidade, como um fanático por esse tipo de filme, sendo bom, sendo ruim, preciso ver, preciso concluir eu mesmo da qualidade. E esse Ghoul, ele diz respeito a uma produção ucraniana e tcheca. O diretor dele é um cara famoso até aí do cinema, já atuou em vários filmes, inclusive no Triple X. E ele é da República Tcheca. E ele se meteu a fazer esse filme de terror chamado Ghoul, que ele tem como contexto histórico a Ucrânia dos anos 30. Ele é moderno, mas ele acompanha uma equipe de documentaristas que vão entrevistar sobreviventes dessa época histórica da Ucrânia, que foi uma época muito pobre, de muita miséria, onde pessoas cometiam canibalismo por não ter o que comer. Então isso é um fato histórico. E aí esses documentaristas vão atrás de sobreviventes dessa época, para entrevistá-los e saber mais sobre como foi passar por esse inferno na Terra, literalmente. E Ghoul é uma criatura da mitologia árabe, do Oriente Médio, que todo mundo que joga RPG já enfrentou uns ghouls na vida aí, que são essas criaturas menores, ladrões de túmulos, esses seres humanos degenerados. Não se trata especificamente de mortos-vivos, porque eles têm uma consciência, eles roubam moedas e posses, eles têm posses, né? Mas é de fato um canibal de cemitérios, são seres que vivem em cemitérios, exumam cadáveres e tal. Então eles vão atrás de pessoas com quem eles possam conversar. Então já começa com esse conflito entre um povo tipicamente, digamos, civilizado, com esse leste europeu a ser desbravado, que é um chavão assim clássico de terror, que é esse choque de mundos, né? Normalmente era uma coisa mais do Oriente para o Ocidente, né? De uma flor específica na Mongólia, e aí o historiador britânico ia atrás de desvendá-la e conhecia novas civilizações e tal. Então isso é uma coisa mais modernizada, mas com esse conceito tão clássico do terror do começo do século passado. E aí quando eles chegam lá, eles encontram mesmo um dos sobreviventes dessa época, que promete uma entrevista para esses caras e diz que eles têm que ir até uma cabana específica, claro, mediante um pagamento em dinheiro, que ele vai ser entrevistado. E aí eles precisam de alguém local ali, alguém que viva lá para guiá-los e tal, tipo um guia mesmo. E eles acham uma bruxa, dita uma mulher que tem poderes mediúnicos acentuados, dita uma bruxa ali na comunidade, que é uma comunidade bem humilde, assim, bem pequena. E eles vão para essa casinha no meio do mato. São 3 pessoas, e é aquele clássico do canibal holocausto. Se você viu, você deve se lembrar daquela equipe de documentaristas que vão fazer um trabalho sobre tribos canibais na Amazônia, na fronteira da Amazônia do Brasil com a Colômbia. E esse filme ele mostra isso também, um desrespeito desses estrangeiros para com os costumes e a cultura e o folclore local. E isso é claro que volta contra eles de forma devastadora. Se você assistiu ali o Canibal Local, você sabe bem do que eu estou falando. Esse filme ele é basicamente isso, só que de uma qualidade infinitamente inferior. Ele não é um filme totalmente ruim, eu acho que ele tem pontos válidos. Eu sempre procuro esse tipo de filme e procuro pontos dignos de menção nessas produções. Eu acho que colocar uma equipe no meio do mato, numa casinha daquela, causa terror em qualquer um, e isso tem um pouco disso na tela. Um pouco disso é traduzido em cenas de tentativa de invocação de espíritos. Isso parte por um lado que eu achei que poderia ser melhor explorado caso o filme fosse focado nisso, que diz respeito ao Andrei Chikatilo. Se você é fã, alucinado por... Não, quem vai ser fã de serial killer, né? Mas se você tem um interesse em ler, descobrir mais, entender mais sobre a história de serial killers notórios da civilização humana, você certamente já cruzou pelo soviético Andrei Chikatilo, que estuprou e matou e devorou muitas pessoas na União Soviética nos anos 60, 70, se eu não me engano. Então ele explora o fato do Andrei Chikatilo, o espírito dele ainda estar por lá, e o que ele está fazendo lá, né? Tipo, qual é a finalidade do espírito do Chikatilo estar lá ainda, o que prende ele
nesse plano ainda. Então ele explora esses lados, não muito, poderia ser mais, o filme podia ser focado nisso. Eles acabam não conseguindo colher material nenhum para eles usarem nesse documentário deles. Eles só são perseguidos por esse espírito zombeteiro nefasto do Chikatilo. Então é um filme que se você cria as condições boas, ele tem os efeitos, ele pode surtir alguns efeitos. Eu acho que ele entraria aí numa listinha de filmes interessantes por esse lado. Tem um outro filme que eu gostaria de citar aqui sobre o John Wayne Gacy, que também é um outro serial killer notório, que também é no formato de documentário. O filme chama Gacy. É bem inferior esse filme, é bem fraco, mas mostra que existe uma tentativa aí de se mostrar serial killers reais nesse tipo de filme, e esse Gu entrou no Netflix da noite pro dia, assim, então eu acho que é válido, especialmente por ele se passar ali na região da Ucrânia, que é uma região que poderia ser pano de fundo de tantos filmes de terror, e infelizmente a gente não vê tantos casos de bons exemplos, então esse eu acho que é uma iguaria rara, uma espécime em extinção, diria assim, então eu acho que vale para os aficionados por mockumentaries.